Olá, eu me chamo Isabela Lourenço da Rosa e eu sou aluna da Uninter do curso de Ciências Biológicas. Hoje vou fazer um comparativo entre dois municípios de estados distintos do Brasil, sendo eles Jaguariaíva, no Paraná, e Altamira, no Pará. A distância entre esses dois municípios é de 2.966 quilômetros. E os tópicos que iremos abordar hoje é clima, bioma e espécies endêmicas de cada região. Vamos começar com o clima. Jaguariaíva, fazendo parte da região sul do Brasil, tem um clima subtropical, onde suas estações são bem definidas, e a temperatura média anual é inferior a 20 graus Celsius. Já em Altamira, localizada no norte do país, temos um clima equatorial, com temperaturas elevadas boa parte do ano, com médias de 24 graus Celsius. Essa diferença de clima se dá por conta de relevo, altitude, dinâmica das massas de ar e as correntes marítimas. Esses são fatores que influenciam no clima de cada região. Agora, vamos falar um pouco sobre bioma. Em Jaguariaíva se tem o segundo maior bioma da América do Sul, o Cerrado, que apresenta extrema abundância de espécies endêmicas. Do ponto de vista biólogo, o Cerrado é conhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Além disso, o Cerrado tem uma importância social muito grande, além dos seus aspectos ambientais, onde podemos encontrar 220 espécies de uso medicinal, 416 espécies que podem ser usadas na recuperação de solos degradados e mais de 10 tipos de frutos comestíveis, que são regularmente consumidos pela população local e vendidos nos centros urbanos, como, por exemplo, o pequi e a mangaba. Mesmo com todo esse número de espécies nativas, estima-se que mais de 20% já não estão mais em áreas protegidas. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Aqui no município de Jaguariaíva, contamos com um parque de área protegida do Cerrado, que leva esse mesmo nome, o Parque do Cerrado. Esse parque se tornou ponto turístico na cidade, onde diversos visitantes vão até lá e recebem um guia para conhecerem um pouco mais do nosso bioma daqui da nossa cidade e da região. Já em Altamira, encontramos a Amazônia, que é um verde vasto mundo de águas e florestas, onde as copas das árvores imensas escondem o úmido nascimento, reprodução e morte das espécies que vivem sobre a Terra. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, onde crescem 2.500 espécies de árvore e 30.000 espécies de plantas. A Bacia Amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. São cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes. Estima-se que a situação da região como a maior reserva de madeira tropical do mundo e seus recursos naturais, que, além da madeira, incluem enormes estoques de borracha, castanha, peixes e minério, representando uma abundante fonte de riqueza natural. Porém, toda essa grandeza não esconde a fragilidade do ecossistema local. A floresta vive a partir do seu próprio material orgânico, e o seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a quaisquer interferências. Os danos causados pela ação antrópica são muitas vezes irreversíveis, e Altamira é uma das cidades com maior número de desmatamento. E apesar das regiões terem biomas diferentes e climas diferentes, podemos perceber que as duas sofrem com as ações do homem, tendo espécies muito significativas entrando em extinção. Também podemos lembrar que esses biomas são importantes para diversas populações que vivem delas, como os indígenas, os quilombolas e os ribeirinhos. Por termos climas diferentes e biomas diferentes, também temos espécies endêmicas diferentes. As espécies endêmicas são espécies que são localizadas apenas nessa região. No Cerrado, temos cerca de 99 espécies de mamíferos conhecidos, são 1.200 espécies de peixe, 180 espécies de répteis, 150 espécies de anfíbios, e o Cerrado também é um refúgio de 13% de borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins e trópicos. Mas pelo menos 137 dessas espécies de animais que ocorrem no Cerrado estão infelizmente ameaçados de extinção. Bem, como exemplos de espécies endêmicas, temos o tamanduá-bandeira,
e o lobo-guará. A biodiversidade já da floresta amazônica é exuberante e os seus números impressionam. São mais de 1.300 espécies de aves, 3.000 espécies de peixes, 30.000 espécies de plantas, 1.800 espécies de borboletas, 427 espécies de anfíbios, 378 espécies de répteis, 3.000 espécies de abelhas e 311 espécies de mamíferos, onde muitas dessas espécies são endêmicas, ou seja, só existem na região da Amazônia, sendo elas o mico-leão-dourado e a arara azul. A biodiversidade dessas duas regiões serem muito diferentes, todas as espécies da flora e da fauna, elas precisam de ajuda para serem conservadas. Me diz aí, qual é o seu posicionamento em questão a isso? Muito obrigada pela sua atenção e um bom dia para você!